Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre recursos. Quais os recursos que a gente tem na vida, né? É importante nós entendemos que às vezes a gente pode ter alguns recursos aí que estão mal administrados. Então, o que é importante a gente entender? Tudo que foi criado tem como a gente multiplicar. Tem o quê? Um DNA multiplicador. Qualquer coisa, pode ser um carro, pode ser uma casa, tudo que você adquire, tudo que é de criação, a gente tem como multiplicar. Então, por exemplo, a pessoa que compra um carro no leilão 50% mais barato, é só um exemplo, né? E vende esse carro 10% do preço da tabela, 10% mais barato do preço da tabela. Ela vai ganhar o quê? 40% quando ela vende esse carro. E ainda, depois ela ter rodado muito com o carro. Vamos supor, a pessoa comprou um carro de 50 mil reais. E esse carro de 50 mil reais, no leilão, ela comprou por 25 mil reais. Ela comprou por 25 e depois vendeu por 45 mil. Ou seja, ela ganhou, teve um retorno ali de 20 mil reais e usufruindo um tempo ali daquele carro. Isso é um exemplo de quê? De multiplicação. É importante a gente entender que a multiplicação ela pode acontecer com qualquer recurso que a gente tem. Então, muita gente fala de rede social, é importante a gente entender, né, que a rede social hoje é muito importante. A pessoa que tem um Instagram turbinado, ela faz o seu recurso ficar valorizado, que é o brand, né, a imagem da pessoa aumenta. Qualquer coisa que ela vai vender ali, ela vai ter uma valorização do seu produto, do seu serviço. Por isso que se expor é bom, é fundamental. Quando você se expõe, você valoriza mais e as pessoas conhecem a sua história. As pessoas de longe valorizam mais a sua história do que as pessoas de perto. A pessoa que tem ali um salão de beleza, geralmente os vizinhos ali não vai fazer com aquela pessoa. A pessoa que tem uma barbearia, as pessoas que estão próximas a ela, não vai fazer com ela. Vem pessoas de longe fazer, mas aquela pessoa que está perto geralmente não faz. Então, por isso que é bom a gente administrar bem o nosso recurso chamado história, a nossa história. A sua história, ela só sai de dentro de você. Ou seja, se você não contar, ninguém vai fazer isso por você. Então, a história tem que ser contada, que a gente chama de storyteller, a pessoa que sabe contar a sua história. Então, é por isso que é muito importante a gente ter o quê? Energia. Energia para a gente lembrar de situações que fazem diferença, lembrar da nossa história de vida. Muito importante a gente, quando fala de energia, não ficar guardando objetos dentro de casa que não utiliza, por exemplo. São recursos ali parados. Recursos a gente tem que fazer ele multiplicar, a gente tem que fazer ele rodar. A gente não pode ter recurso parado dentro de casa. Então, o que é importante? Importante descartar, doar, vender. Fica livre daquilo que você não usa. Limpa tudo, não tenha medo. Se não usa, tira de dentro de casa. Tem muitos acumuladores, né? Pessoas que acumulam as coisas dentro de casa. E isso faz o quê? Você trazer uma energia ruim para a sua casa, para o ambiente. O recurso parado atrapalha a sua energia, fluir. Por isso que é importante você fazer isso, tá? Então, o recurso parado, ele rouba a sua energia. Por exemplo, cueca, roupa, camisa, calça, sapato. Às vezes a pessoa tem 3 geladeiras dentro de casa, 2 motos dentro de casa, 5, 6 meses ali tumultuando, você não consegue nem transitar dentro daquela casa. Já vi muitos lugares que é assim. Então, pega tudo que você não usa, descarta, doa, queima, mas não deixa aquela energia parada dentro da sua casa. Às vezes você pode fazer ali uma venda ali, né? E consegue até um recurso em cima daquilo ali, comprar outra coisa mais importante que vai fazer você multiplicar. Então é importante você abrir espaço para adquirir o quê? Velocidade. Quando você está pesado, você não consegue correr. É a mesma coisa. Quando você está com muito recurso parado, você fica sem o quê? Energia. Aquele recurso dentro da sua casa ali, ele vai roubar a sua energia. Então, o recurso sem acesso, ele anula o recurso em sua vida. Isso é fundamental. Importante também, a gente nunca deve falar que não sabe algo. Troque o não sei pelo não pesquisei. Tá? A administração de recursos, nós precisamos de quê? De acesso. Nós temos acesso à informação o tempo todo. Então, o dinheiro nosso, ele é o quê? Um recurso. Então, nós temos que adotar o quê? O princípio da multiplicação com o dinheiro que a gente ganha. Todos os recursos podem se multiplicar. Isso é fundamental. Por exemplo, tudo que você tem que ser multiplicado. Você só deve gastar o que você ganha depois de multiplicar. Ganhou algum dinheiro, fez alguma venda, recebeu o seu pagamento, multiplique aquele dinheiro primeiro.
Instale o princípio da multiplicação. Tudo que você tem, se não se multiplicar, você deve descartar. Aquilo que você tem ali que não se multiplica, é um recurso parado, descarta aquilo, não serve para nada. Descarta, vende, doa, não fique com aquilo parado, rouba a sua energia, lembre-se disso. Importante, muitos empresários, né, quando a gente fala de multiplicação, quando a gente fala de energia, é importante entender. Muitos empresários, eles criam uma empresa e não multiplicam ela. Não abre filiais, não põe novos serviços, novas atividades. Então, a tendência dos empresários é o quê? Quebrar. Então, a gente tem que multiplicar sempre, multiplicando constantemente. Eu tenho uma empresa, vou abrir em outra cidade, vou fazer outro serviço, vou colocar novos sócios para ter outras atividades. Então, nunca mais consuma os recursos antes de multiplicar eles. É fundamental. Recebeu algo, alguma coisa você tem que investir e multiplicar. Você é pago pela sua produtividade sempre. Sempre a gente vai ser pago por isso. Você pode ser empresário, você pode ser prestador de serviço, você pode ser um funcionário público, você pode ser um CLT, que trabalha com carteira assinada, você pode ser um profissional autônomo, né? Sempre você vai ser pago pelaquilo que você produzir. Às vezes a pessoa tem uma empresa, põe as pessoas para trabalhar ali, um certo tempo ele está ali junto com a pessoa, liderando, depois de um certo período a pessoa fica o quê? Acha que está estabilizada e para. Ela para de crescer, para de multiplicar, e a empresa vai quebrar. Então, a gente nunca deve fazer isso. Quando você tem algo bom, algo que queima no coração, começa a fazer live, pega o Instagram, começa a falar o que você sabe, o que você aprende, não ficar fazendo palhaçada, bobeira, né? Mas passa aquilo que você tem de bom, né? Faça orações na internet, a pessoa que tem facilidade para fazer esse tipo de situação, pode fazer, não tem problema nenhum. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Fechar a torneira de desperdício. Se a gente tem um recurso, a gente tem que usar. Se a pessoa sabe transmitir algo, sabe falar algo, ela tem que usar esse recurso, porque senão vai ficar roubando a energia dela. Então, verificar aí quais redes sociais existem e o que você pode fazer em cada uma. Hoje tem Instagram, Facebook, LinkedIn, tem o TikTok, então tem várias redes sociais que a gente pode estar utilizando e cada uma tem a sua finalidade. É importante a gente entender que gente é um recurso inesgotável de combustível. A gente tem que gostar de gente, de pessoas. O tempo inteiro a gente vai estar conectando com gente, com pessoas. Então, a gente tem que se entregar por completo. Quanto mais pedaços forem arrancados de você, mais pessoas vão prosperar. O que é arrancar pedaços? É a gente transbordar. Quando você tem um conhecimento, quando você pode ajudar alguém, transborde conhecimento. Às vezes não é só financeiramente que você pode ajudar uma pessoa, é através de orientação, de conhecimento, de técnica que você pode passar para aquela pessoa. Você vai estar transbordando na vida dela e você vai estar aprendendo 2 vezes aquilo que você transborda. E você vai prosperar muito mais. Você vai estar plantando aquela semente, fazendo aquela árvore crescer, prosperar e gerar muitos frutos para você e para quem estiver próximo. Quando a gente vê uma árvore carregada de fruto, a árvore ela vai servir para muita gente, né? Desfrutar daqueles frutos ali. Então, você tem que ser como uma árvore carregada de frutos. Todas as pessoas que estiverem ao seu lado vão poder ter benefícios com isso. Então, é importante a gente sempre pensar em multiplicar gente, multiplicar pessoas, fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado prosperem também. Isso aí é fundamental, ok? Espero que tenham gostado. Um forte abraço.